E aí, gente, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Lacerda, estou aqui na Rede Super de Televisão, onde você é muito bem-vindo, para a gente fazer mais um podcast, o nosso podcast Pode Crer. E hoje é um dia muito especial, porque eu estou com um cara aqui que eu conheço a família dele, tem muitos anos, acompanho a história deles. Sandro Gonzalez, Pastor Sandro, mas mais conhecido pelos amigos como Sandrinho. Meu irmão, que honra estar aqui com você hoje. Obrigado por você ter vindo aqui na Rede Super. O prazer é meu, a honra é minha. Quando recebi o contato de vocês, eu fiquei muito honrado de poder estar aqui compartilhando alguma coisa com vocês e com quem estiver assistindo. Que maravilha, ó, você que está assistindo agora, o Sandro é um dos pastores aqui da Igreja Batista da Lagoinha. Ele tem uma história incrível, é o marido da Vitória e pai do Benjamin, não é isso? Do pequeno Benjamin. E a história dela, você que acompanha a internet aí, você já deve ter acompanhado esses dias, o Instagram dela é Vivi com Amor, não é isso? Com amor vivi. Ah, com amor vivi, é com amor vivi. Isso. E quem acompanhou um pouco sabe do que eu estou falando, nós vamos falar disso aqui, porque eles viveram muitas emoções. Mas, meu irmão, eu quero começar já falando assim, você é pastor, você é missionário, mas quero te perguntar lá da sua infância, quando você era pequeno, o seu pai, ele já te inclinou para essas coisas ou foi vontade própria sua com o tempo? Na verdade, assim, eu tenho 4 irmãos, são 5 homens, apesar que o meu irmão mais novo, Rafael, ele é temporão. Então, não cresci com ele é bem mais novo. Então, minha criação foram 4 homens, né? E a minha criação, eu acho que foi, não sei se diz a moda antiga, porque... Mas assim, meu pai e minha mãe, era assim, domingo era na igreja, e meu pai era pastor, e tinha os cultos na Lagoinha, culto de quarta-feira, culto sábado, às vezes culto domingo, e todo culto que ele estava, todos nós íamos. Eu não tinha muito essa questão de democracia, não, de, Sim. pai, não quero ir, não tinha isso. Tinha que ir nos cultos, tinha que ir nos acampamentos, congressos. Então, assim, a gente cresceu muito envolvido em igreja, né? Tem seus lados positivos e negativos, mas foi a forma como nós fomos criados. Para mim, hoje, eu sou muito grato a isso, a esse modo de criação, né? De forma que hoje eu criei o hábito de ir à igreja, eu criei o hábito de estar presente na igreja, e hoje eu amo a igreja pela criação que eu recebi. Eu sei que tem pessoas que não gostam, né, dessa forçação na infância, adolescência, mas foi o modo que eu fui criado e eu sou grato a Deus pela criação que eu recebi. Sim, a gente vai voltar assim que deu certo. Sim, Nessa pelo menos para mim e para os meus irmãos, eu acho que sim. Que legal, cara. Cara, muito interessante a sua história, porque seu pai, ele é pastor também, né? Muito conhecido, muito querido, muito respeitado. Todo mundo tem uma admiração por ele. E eu sei, eu vejo pelas publicações de vocês e acompanho vocês, também não é diferente com os filhos, né? E ter 5 filhos homens não é brinquedo não, né? Mesmo sendo na criação a moda antiga, mas rapaz, tem que ter mão de ferro ali. Mas, cara, você também tem uma admiração pelo seu pai como empresário também. Olha, em 2017, cara, e eu tenho muito orgulho de saber que seu pai é aqui da nossa igreja, ele foi eleito pela revista Forbes como um dos 25 melhores CEOs do Brasil, né? Você tem uma admiração do seu pai, com o seu pai assim também, como empresário, como pastor, ou você dividiu as coisas? É uma coisa que essa coisa empresarial nunca te chamou muita atenção, nunca fez muito sua cabeça? Não, eu tenho uma admiração muito grande pelo meu pai, pelos dois lados, né? Pelo lado do pastoreio e pelo lado do empresário que ele é. Meu pai, ele foi consagrado pastor em Lagoinhas, não me engano, em 94, 95, alguma coisa por aí, sim, no meio dos anos 90. E ele já era empresário do ramo familiar, né? O meu avô, a história do meu pai é que meu avô era carreteiro, motorista de caminhão, caminhoneiro, né? Motorista de caminhão. Sim. E meu pai, meu avô então comprou outro caminhão, tinha alguns caminhões e meu pai ingressou nesse ramo do transporte, né? Então, quando ele foi consagrado pastor, ele já era empresário no ramo familiar, né? Junto com meu avô, daqui a pouco meu tio, minha avó também, minha tia.
E na época que meu pai foi consagrado pastor, hoje é muito comum nós termos pastores empresários, Sim. o termo bivocacionado que nós temos hoje, né? Mas na época esse termo não existia. E na verdade meu pai foi cunhado às vezes com pastor de carreta, pastor de caminhão, um pastor que não é pastor de verdade, porque não era um pastor em tempo integral, que naquela época também, na virada do milênio, tinha um sentimento muito aflorado nas pessoas que Jesus estava voltando muito depressa. Então, qualquer outra coisa, senão a igreja, não valia a pena, ou não era digna de empenhar algum esforço ali. Então, meu pai, por alguns anos, ou por muitos anos, não foi encarado como um pastor sério, por ele ter seu tempo dividido. De segunda a sexta, ele ficava muito tempo na empresa, tinha algum culto quarta também, alguma coisa assim. Mas ele foi vencendo isso, né, e hoje a empresa, Transpes, é um grande ministério para ele, querendo ou não. Né? Além da igreja, que ele é pastor de Lagoinha também, mas a própria empresa é um ministério. Por tantas vidas que são impactadas ali, quantas famílias são abençoadas ali, né? Células, pastores, né? Quantas ações são feitas por meio da empresa e não pela igreja, né? Por serem caminhos diferentes. Sim. Cara, interessante isso aí, porque você é missionário também, né? Você esteve fora do país, você estudou fora do país. Então, quando se a gente olhar a sua história, a história assim, do pastor Sandrinho, não da família do pastor Sandro Gonzalez, que é seu pai, mas quando a gente olha para você, a gente tem uma impressão, tá? A impressão que passa, fala assim, cara, o pastor Sandrinho, ele é completamente contra essa coisa de ser bivocacionado, do cara ser empresário e ser pastor. Pelo que a gente vê dele, tem que ser mergulhado todo na igreja. Você pensa dessa forma, assim ou não? Você acha que o cara pode ser um empresário, pode ser um pastor também? Não, assim, se eu passo essa mensagem, eu não gostaria de passá-la. Né? Eu acho que cada um tem a sua vocação. Existem pessoas que podem ser bivocacionadas e são bivocacionadas, como é o exemplo do meu pai, por exemplo. Meu irmão também, Lucas, né, mais velho, hoje está na política, também é pastor de igreja. Deputado federal, né? Deputado federal, exatamente. Ele já trabalhou na Transpes por mais de 10 anos. Então, acho que assim, a pessoa tem que se conhecer. Né? Se ela tem uma veia empresarial, se ela tem uma vocação e também tem um chamado ministerial, né, é possível que ela caminhe nos dois ramos. Né? E outras pessoas não. Né? Outras pessoas pode ser uma pessoa que é 100% empresário, ou então 100% um pastor em tempo integral. Acho que essa divisão que a gente faz, essa dicotomia do mundo, né, pode ser muito prejudicial, como se a pessoa fosse crente no domingo, mas se ela não estiver envolvida no ministério, por exemplo, segunda-feira então ela volta para o seu, né, seja ela um dentista, seja um professor, seja um advogado, enfim, qualquer que seja a sua profissão, segunda-feira ela retorna para a sua profissão, como se ela fosse uma pessoa comum, né? E se o evangelho e as coisas de Deus fossem preocupação do ministro de louvor, o ministro da palavra, o mestre, enfim, e ela, por não estar envolvida em um ministério, ela então está isenta de uma vida espiritual, sendo que, na verdade, nós somos chamados a ser íntegros em todo o tempo, seja você um ministro servindo na casa de Deus diretamente ou não. Porque se você não está servindo na casa de Deus, como um pregador, um ministro de louvor, um diácono, ainda assim você pode ser luz no seu trabalho, seja na escola, seja numa oficina, enfim. Então, acho que essa dicotomia de mundo espiritual, mundo da igreja e mundo profissional e mundo outros mundos é prejudicial ao evangelho como um todo. Sim. Eu acho muito interessante você falar isso, porque eu também sou empresário, não trabalho assim dentro da igreja, sou pastor em Lagoinha, conduzo um culto na Lagoinha, tem 8 anos que eu já faço culto na Lagoinha, e em alguns momentos eu fui muito cobrado por algumas pessoas de fora, exatamente sobre isso. Não, mas você tem que largar tudo, você tem que ir tudo pelo evangelho, mas realmente não é que eu entendi num primeiro momento, mas eu sempre busquei isso de Deus e busquei me aconselhar, né, com pastores que me acompanhavam, tudo, e eu nunca recebi essa direção exatamente assim de uma outra pessoa, de dizer assim, não, você larga tudo, você tem que deixar tudo para ir para a igreja, sendo que, cara, nós já largamos tudo, né? Na verdade, né? Quando a gente foi para Jesus, a gente largou tudo que tem no mundo, a gente deixou aquela vida que a gente tinha e foi para o Senhor. E eu tô achando interessante você falar isso e tô batendo nessa história, Sandrinho, porque muitos jovens nos assistem
E quando o cara chega num momento que ele é jovem, ele conhece a Jesus e ele vai para a igreja, ele tem uma dúvida muito forte assim no coração dele, fala, cara, eu quero fazer uma faculdade, é meu sonho de fazer tal coisa, mas, cara, eu tenho que me dedicar a Jesus, eu já faço isso aqui, o cara às vezes tem um dom, e ele fala, não, mas eu tenho que deixar tudo, porque eu tenho que ser missionário, porque eu tenho que ser isso ou aquilo. Então é muito bom o seu testemunho, que eu sei que vai fortalecer muitas pessoas a entender que ela pode ser médico, pode ser empresário, pode ser um artista e pode servir na igreja, mas crente ela tem que ser em tempo integral, né? Exatamente. Dar um testemunho de Jesus, acompanhar o Senhor. Eu acho que no quesito vocação, quesito ocupação, ninguém tem que nada. Ninguém tem que largar tudo para servir o evangelho, ninguém tem que fazer uma faculdade, minha opinião pessoal. Ninguém tem que seguir uma carreira. Eu acho que as pessoas, cada pessoa tem que buscar em Deus o que Deus tem para elas. Então, acho que uma pessoa não pode ver, por exemplo, o testemunho do meu pai e falar assim, olha, Deus usou aquele homem, então eu quero ser um bivocacionado. Ou então olhar para um testemunho de um pastor integral, como no caso o pastor Márcio, nossa igreja hoje, falar, olha, aquele é muito abençoado, então eu também quero ser um ministro em tempo integral. Eu acho que Deus tem diferentes planos para diferentes pessoas. O evangelho tem essa multifaceta, que o próprio exemplo de Jesus nos evangelhos, ele cura cada pessoa de uma forma. Tem pessoas que ele cura à distância, tem pessoas que ele passa a própria saliva no olho, tem pessoas que ele ordena a cura, ou seja, são coisas diferentes, cada pessoa tem uma vocação própria. E acho que nós temos, como cristãos, encontrar em Deus essa nossa vocação. Ela pode ser bivocacionada ou não. Né? E se ela é ou se não é, se é diferente da sua, diferente da minha, nós vamos responder isso perante Deus. Não podemos ficar nos comparando com outro. Né? Meu vizinho, o líder de jovens, meu pastor, ele falou isso, falou aquilo. Nós temos que ter zelo com aquilo que Deus tem para nós. Né? Seja uma profissão, seja uma carreira acadêmica, uma carreira profissional, seja um ministério, seja os dois juntos, né? Esse é o zelo maior, saber o que Deus tem para nós e não ficar nos comparando com outros, tentando acertar baseado em testemunhos de outros. Cara, interessantíssimo você ter essa visão, esse pensamento. E conta um pouco para mim, Sandrinho, quando que você resolveu ir embora do Brasil? Você foi embora, você morou um tempo fora do Brasil, você fez isso pensando assim, em fazer missões fora, aquela cabeça mesmo que às vezes a pessoa tem, falando, não, eu quero fazer missões fora aqui do Brasil, ou você foi primeiro estudar? O que foi seu pensamento? Na realidade, eu passei 2 anos fora quando eu era ainda solteiro. Quando eu fiz 18 anos, eu cheguei a começar a faculdade no Brasil, mas como eu tinha essa vontade dentro de mim de conhecer mais a palavra, às vezes até desenvolver algum tipo de ministério, então eu fiquei 2 anos fora em Dallas, no Cristo para as Nações. Foi a mesma escola bíblica que meu pai fez. Em 95, se não me engano. Em 95 meu pai foi e em 2013 eu fui. Fiquei lá 2 anos na escola bíblica, Cristo para as Nações de Dallas, e voltei para o Brasil. Quando eu fui para Dallas, eu nunca tinha a menor pretensão de sair do Brasil algum dia, nada do tipo. Nunca tinha passado pela minha cabeça isso. Mas em Dallas, durante aquele período, uns 2 anos, eu tive algumas experiências em relação a missões, em relação às nações e especificamente em relação à Europa. Então, quando eu voltei para o Brasil, imediatamente quando eu voltei para o Brasil em dezembro, em janeiro eu já conhecia a minha namorada, que hoje é minha esposa, mas em março já começamos a namorar. E eu me lembro que no começo do nosso namoro, ali no primeiro ou segundo mês, eu com aquela lembrança quente ainda na minha memória em relação às nações, em relação a missões, falei, olha, Vitória, eu já quero deixar claro para você logo de começo, que eu não sei quais são os seus planos de vida, mas se você sonha em criar nossos filhos perto da sua mãe, aqui em Belo Horizonte, ou se é essa pessoa que pode ser assim, todo mundo pode fazer o que quiser, claro. Mas eu não sou, eu sei que Deus um dia vai me levar para algum lugar, não sei aonde, não sei quando, pode ser daqui a 50 anos, pode ser daqui a 2 anos, mas eu quero que você saiba, se a gente casar, isso pode acontecer em algum momento. Isso logo de cara. Sim. E aí ela aceitou, topou, disse que queria estar comigo e que ela também amava nas missões e tudo. Muito bem, então a gente namorou, noivou por 4 anos e casamos. E assim que a gente casou, confesso que a gente foi para a lua de mel. Quando a gente voltou para o Brasil, ou quando a gente voltou para casa, a gente assumiu os jovens da igreja.
E naquele período, então, e a gente, por todo momento de noivado e namoro, a gente orava sobre isso, no direcionamento de Deus, para onde nós iríamos, quando iríamos. Mas, assim que eu voltei de lua de mel e a gente assumiu os jovens na igreja de forma quase que imediata, cheguei na segunda, sábado eu já preguei na igreja, aquele sonho, de certa forma, apagou. E a gente parou de falar sobre isso, porque, pô, já estava casado, bem instalado em casa, na igreja, tava tudo muito bem redondinho, sabe? A vida estava resolvida naqueles primeiros meses de casamento. Então nem pensava, já tinha deixado para lá. Mas aí um certo dia, depois de, bom, não lembro, 6, 7 meses depois de casado, talvez um ano, um grande amigo meu, o Breno Vieitas, do Ministério Povos e Línguas, me ligou. Falou, cara, olha, me ajuda em oração, que a gente quer fazer uma escola de missões na Espanha. E nos ajuda em oração, que a gente precisa levantar recurso, porque a gente tem outro lugar, mas não precisamos fazer a obra ainda e tudo. E estou te ligando só para te falar, para você nos ajudar em oração, ver se, enfim, pode ajudar de alguma forma. E quando ele me ligou, falei, cara, já tem os 2 primeiros alunos, eu e minha esposa. Olha só. E falei, hoje, em perspectiva, foi meio irresponsável minha parte. Eu nem perguntei para ela, já falei na hora. Falou, pode me inscrever, eu e minha esposa aí. E não sabia não tinha feito conta nenhuma. Mas enfim, desliguei, falei com ela, foi em dezembro isso. Falei, ó, Vitória, falei com o Breno, vai ter essa escola de missões na Espanha, para brasileiros que querem fazer missões na Europa. 2 meses de curso e tudo, e vai ser em julho, ou seja, daí a 6, 7 meses, e a gente vai. Mas naquilo, assim, foi então que veio à tona novamente o nosso desejo, aquele desejo, aquela chama que tinha no nosso coração, na época de namoro, na época de solteiro. E por 6, 7 meses, então, a gente orava sobre aquilo, nos preparamos, né, transicionamos o ministério, e a gente foi com o sentimento que nós não voltaríamos. Então, quando a gente deixou o apartamento, vendendo tudo que a gente tinha, tudo que a gente tinha de casamento, prato, copo, cadeira, e fomos. E fizemos o curso, 2 meses, foi um curso espetacular, né? Meu pai foi um dos professores. Foi um curso espetacular, e assim que acabou o curso, por 2 meses, a gente começou a orar, Deus, e agora? O curso acabou, a gente morou dentro da escola, a escola tinha os quartos para os alunos. Isso era em qual cidade? Málaga, na Espanha. Na Espanha, Málaga. Sim, foram Espanha. 26 brasileiros. Olha. 26 brasileiros. O intuito da escola era uma escola de missões para brasileiros na Europa que queriam fazer missões na Europa. Então os professores foram quase todos brasileiros, Paulo Mazzoni, Carlito Paz, Andréa Vargas, Roberto Botrel. Quase todos brasileiros, alguns espanhóis também, outros brasileiros que moravam na Europa como missionários já. E o intuito então era esse. E acabou o nosso tempo, então, a gente falou assim, agora. Então a gente começou a orar, eu peguei todos os contatos que eu tinha de brasileiros, pastores ou envolvidos em igreja pela Europa, liguei para todo mundo para falar que eu ia visitar, para ver se Deus falava alguma coisa, Deus movia de alguma forma. Então nós fomos para Paris, inclusive Lagoinha, Paris, fomos muito bem recebidos lá. Lyon, fomos para outra cidade na Espanha também, e fomos para Amsterdã, na Holanda. E engraçado que Amsterdã era uma cidade assim que eu não conhecia nada, não sabia de nada. Eu fui lá mais no intuito de descansar do que procurar. Sim. Porque eu tenho um casal de amigos da época do seminário que são missionários lá, quando eu cheguei lá há 3 anos. E eles sempre mandavam mensagem, cara, vem aqui me visitar, vem aqui ficar comigo com a Grazi, pastor Marcos e pastora Grazi, de Amsterdã. Eu falei assim, amor, vamos lá ficar com eles, porque eles mandam tanta mensagem pra gente, vamos lá ficar uns 3, 4 dias só para descansar. E nesses 3, 4 dias que a gente ficou lá, Deus falou com a gente, olha, aí que vocês vão ficar. E até então a gente não sabia nada de Holanda, sabia nada de Amsterdã. E aí acabou que a gente ficou em Amsterdã, então. A gente chegou para ficar, mas depois de um ano que a gente ficou lá, Deus nos chamou de volta para o Brasil. E por coincidência, a gente chegou no Brasil, passou uma semana, a Vitória descobriu que estava grávida. Então foi um tempo assim perfeito, foi um tempo extraordinário que a gente teve na Holanda, com a igreja Kingdom Nations Ministry. A igreja ficava bem no Red Light ali, perto das prostitutas, né, das mulheres da vitrine, que é o nome que eles dão lá. Mas foi um tempo de muito aprendizado, muito crescimento, e a gente pôde ver Deus mover naquele lugar. Então tem pouco tempo que você
Vocês chegaram, vocês voltaram. Sim, nós chegamos no Brasil em meados de outubro do ano passado. Olha Então só, faz cara, pouco menos de um ano. que interessante. Ó, você que está me assistindo aí agora, de repente pegou essa entrevista aqui pela metade. Esse que é o pastor Sandrinho Gonzalez, está contando da história dele, de missões, de aprendizado fora do país, de tudo que ele investiu, de todos os sonhos que ele abriu mão para seguir o evangelho. E ele tem uma história surpreendente também, você está vendo ele contando aí da Vitória, a Vivi, que é a esposa dele, né, que ficou grávida. E vocês tiveram um filho que chama Benjamin. Benjamin. Né? E vocês têm uma história, cara, que nesse momento, principalmente do nosso meio, é uma das histórias mais surpreendentes de cura, né, dos últimos tempos, assim, no que diz respeito ao Covid. Porque a sua esposa, ela contraiu o vírus do Covid, ela descobriu o vírus, foi depois que ela ganhou, o filho ela já sabia quando ia ter, que ela estava. Não, na verdade, o Benjamin nasceu dia 17 de junho, na quinta-feira. Certo. No momento do parto, ela teve um pouco de febre. E aí os médicos, então, fizeram o teste nela, mas mais por precaução. Porque até então, até aquela febre durante o parto, ela não havia tido sintomas. E ela sempre foi muito saudável. Ela não gripa, não pega essas coisas, pega nada. Então ela teve uma febre durante o parto e os médicos não sabiam se era efeito da anestesia, se era porque o parto estava demorando demais, quase 20 horas de parto já. Olha só. Se era algum tipo Foi um parto normal? Foi um parto normal. Foi um parto normal. Mas fizeram o exame com precaução. E aí, mais tarde, veio o resultado e deu positivo, assim, para uma surpresa geral. Mas até então, não havia sintomas. Ela não tinha se queixado, que estava passando mal, nada disso. E foi uma febre pontual. A temperatura dela subiu, ficou algumas horas de febre, e tomou o remédio. Aí baixou e ela nunca mais voltou a ter febre também. Sim. E aí vocês tiveram o diagnóstico, naquele momento, o seu filho nasceu e vocês tiveram a notícia, ó, ela está com Covid, mas estava até então tudo bem para vocês, porque ela não tinha passado mal. Sim. Nós estávamos na maternidade, ela foi diagnosticada positivo com Covid e os médicos nos avisaram, olha, Covid em puérperas, que são mulheres que acabaram de ter filho, pode ser muito grave, pode ser muito agressivo. Ela não está com nenhum sintoma, mas vale ficar em observação. E como ela estava sem sintoma nenhum, no dia seguinte nós ganhamos alta do hospital. Mas eles falaram, olha, fica de olho, fica em observação, descansa muito, bebe muita água, porque o Covid em puérperas pode se agravar muito de forma muito rápida. Então, eles nos deram alta, porque era uma maternidade também, não um hospital, mas falaram para a gente ficar em observação. Sim. Chegaram a fazer teste no bebezinho, no seu filho? Chegaram a fazer e deu negativo. E deu negativo. Sim. E em casa, ela foi tendo os sintomas, foi piorando aos poucos, como que aconteceu isso? Sim, a gente chegou em casa sexta-feira à noite. Ela amamentando normal? Amamentando normal, de máscara, né? Sim. Ela tinha que ficar o tempo inteiro de máscara. Ela não podia beijar o Benjamin, cheirar o Benjamin. Ela pegava o Benjamin somente para amamentá-lo, que para ela foi muito difícil também. Correto, mas por orientação médica, ela só podia amamentá-lo de máscara também. Então ela, na maternidade, fez isso. O Benjamin ficava comigo e na hora de amamentar eu dava para ela, ou no bercinho dele. Em casa a mesma coisa. E ao longo do dia de sábado, ela estava um pouco fraca, um pouco indisposta. Mas nós associamos isso à hemorragia que ela teve. Durante o parto ela teve uma hemorragia grave. Então a gente achou que era falta de sangue, falta de ferro, anemia. E ao longo do dia ela foi piorando, ficando fraca, e sábado à noite nós voltamos ao hospital para fazer um novo exame. Então fizeram o teste Covid dela, o índice de inflamação estava mais elevado do que antes e o pulmão dela estava levemente comprometido, segundo o raio-x, de 20% a 30%. Que o médico então nos disse que não era nada alarmante, que era 20% a 30% era quase que o padrão do Covid. Assim. Todo mundo que tem Covid tem esse percentual, só que as pessoas não sabem porque não fazem exame. Mas não é nada de se preocupar. Mas voltou a dizer, fique em observação e tudo mais. E ela voltou para casa. Voltamos para casa no sábado à noite ainda. Mas ela estava muito fraca, muito indisposta, e no sábado então, porque no sábado a gente foi para o pronto-socorro. Então no domingo nós levamos o exame para um médico que a gente conhece, e esse médico então nos internou a Vitória e eu pude ficar com ela. Sim, olha só. E ali, nesse momento, a gente sabe, a gente conhece a história, né, pela internet, a gente acompanhou tudo e graças a Deus a gente já sabe o desfecho que teve.
E nesse momento que ela foi piorando, porque ela chegou a ficar 23 dias, né? E agora ela ficou 23 dias internada ou ficou 23 dias entubada? Não, entubada ela ficou poucos dias. A gente chegou no hospital domingo, ela foi internada no quarto normal. E até então sem sintomas, somente um pouco de fraqueza, mas que a gente associou à anemia. Sim. Inclusive no hospital ela começou a tomar ferro na veia, para ver se melhorava isso. Segunda-feira normal, terça-feira ela acordou bem, mas terça-feira ela piorou muito, muito rápido. À noite ela estava muito ruim, ela não levantava da cama mais. Então foi terça-feira à noite que ela foi transferida para a UTI. Bem tarde, assim, 11 horas da noite, eles fizeram um novo raio-x no pulmão dela. E foi nessa noite que o pulmão dela estava quase 100% comprometido já. Sim, nossa. Que o respirador não estava nem pegando mais, então levaram para a UTI para tentar uma máscara, outra máscara. Sedaram ela um pouco. Então ela passou essa madrugada de terça para quarta na UTI e por ter sido de madrugada, eles me permitiram ficar com ela aquela madrugada. E mais nenhuma máscara funcionava direito. A oxigenação dela continuava muito baixa. Então, na quarta-feira de manhã, eles decidiram por entubá-la. Foi então quarta-feira que ela ficou entubada, mas os médicos disseram, olha, nós vamos entubar ela somente por protocolo, porque o pulmão dela está muito ruim. O pulmão dela virou uma pedra, não reage mais. E o tubo nada mais é que você jogar o oxigênio dentro do pulmão. Sim. E eles falaram, olha, vamos jogar o oxigênio lá dentro, mas não tem nada lá para responder. Então, assim, vocês têm a opção da ECMO, que é aquela máquina que é um pulmão artificial, Sim. que pode dar uma sobrevida a ela. Não é nenhuma garantia também. Pode ser que funcione, pode ser que não funcione. Sem a ECMO não tem a menor condição. Em poucas horas os órgãos dela vão começar a falhar e vai ter falência múltipla, porque ela não está oxigenando nada. A ECMO pode vir dar uma sobrevida, mas também não tem certeza, porque o pulmão dela estava muito comprometido. Isso na quarta-feira. Então ela foi entubada quarta-feira. Nós fizemos contato com a ECMO, com essa empresa, não é do hospital. E para nossa surpresa, a empresa disse que eles só têm 2 máquinas em Belo Horizonte e uma delas tinha acabado de ficar disponível, horas antes da Vitória precisar. E assim, eles nos disseram também que, por ser só 2 máquinas, no tempo que eles estão presentes em Belo Horizonte, acho que 2 anos, se não me engano, eles, se não me engano, nunca ou raramente, não lembro bem agora, tiveram uma máquina disponível para pronta entrega, porque a demanda é muito alta. Então o paciente normalmente precisa esperar 7 dias, 10 dias para a máquina ser desligada de alguém, poder limpar, poder lavar, poder trocar o que tem que trocar. Sim. E levar para o novo paciente. Nesse dia específico, a máquina não somente acabar devagar, como não tinha ninguém na fila de espera. Olha isso. Então já houve um primeiro milagre logo de cara. Assim. Inclusive o responsável, a empresa responsável falou, olha, nós vamos ligar para você daqui a pouco, porque isso não deve estar certo. Eu não quero levar a máquina para o hospital para daqui a pouco ter que levar ela de volta para outro lugar porque eu errei, porque eu não vi direito. Criar uma expectativa de vocês. Então vou conferir os nossos sistemas aqui, se está atualizado, se há algum erro, porque isso não acontece. De qualquer forma, a máquina chegou lá até o final do dia e com a máquina ela foi extubada já no dia seguinte. Então, entubada mesmo, ela ficou no total uns 3 ou 4 dias. Certo. O Covid já é triste por natureza, né, pastor? Passar por isso, quem foi diagnosticado com Covid, sofreu e foi entubado, e pessoas que perderam entes queridos, isso é uma tristeza sem fim. Agora, nos chama mais atenção, né, uma moça nova que acabou de ter um filho, ir para a UTI, ser entubada, não ter muitas perspectivas de melhoras, porque eu sei que sua esposa chegaram a dar para ela 3 horas de vida, né? Sim. 3 horas de vida. E você, como pastor, como missionário, um homem de fé que conhece a palavra, estava ali com um momento de celebração incrível, que é ser pai pela primeira vez. E quem te acompanha sabe como você ama criança, porque a gente até acha que você já tem filho de tantas fotos que você colocava dos seus sobrinhos, né? Então você está ali celebrando um momento especial, um presente de Deus na sua vida. E ao mesmo tempo, paralelo com aquilo, a vida da sua esposa em jogo. Você chegou a ter medo, pastor? Cheguei a ter medo. Por algumas vezes. Cheguei a ter medo, sim. As notícias eram ruins, né? Muito ruins. E por mais que a gente tenha fé, nós pregamos fé, nós somos o povo da fé. Mas quando o dia mal vem, a gente
não é talvez uma falta de fé em Deus. Na hora ali eu sabia que Deus podia curar ela. A gente crê no poder e na soberania de Deus. Mas o medo de que talvez não curasse. Sim. Entendeu? O medo de que talvez acontecesse o pior então o medo realmente aconteceu, né? E foi justamente nesse momento que não somente família e amigos próximos, a própria igreja, né? E não somente a igreja que eu congrego, que é a Lagoinha, especificamente a Lagoinha Vila da Serra, mas muitas igrejas, né, me fortaleceram e fortaleceram toda a família também, né? Pessoas mandando orações, pessoas que foram até o hospital, ficando com a gente, pessoas que foram até lá e cantaram louvores, orando e abraçando. Então, assim, o medo realmente, pelo menos para mim, né, existiu. Sim. E amigos e a igreja foram fundamentais nesse momento. Essa informação de que sua esposa estava assim, já praticamente desenganada pelo que poderia ser feito, né, tudo que estava ao alcance ali da medicina, e que ela poderia ter uma expectativa de apenas 3 horas de vida. Isso foi falado para você depois que tudo passou, ou chegou a ser falado para você antes, assim, quando ela estava ali? Não. Essa informação das 3 horas eu fiquei sabendo depois. Sim, porque como eu passei a noite com ela na UTI, de terça para quarta, quarta-feira ali para as 9, 10 horas, eu saí do hospital, minha sogra chegou, deixei a minha sogra com ela, então eu fui para casa. E quando eu chego em casa, então, eu recebo a ligação da intubação. E quando eu volto para o hospital, os médicos já haviam conversado com minha sogra, meu sogro, meu pai também já estava lá, eu fui o último a chegar, e acho que a informação foi passada nessa hora. E eles não passaram para mim também. Eu fiquei sabendo, bom, nem foi tanta coisa acontecendo, não sei te falar quando exatamente, mas possivelmente dias mais tarde, quando ela já estava melhor. Sim. Esses 23 dias que ela ficou lá, como que ficou o seu filho? Ele chegou a ser amamentado muitas vezes, quando ele não foi amamentado, o que vocês fizeram? O que era a medida que vocês tomavam para cuidar dele? Porque ele precisava de muito cuidado também. Sim, precisava. Foi um desafio. A maior preocupação da Vitória era amamentá-lo. Sim. Tanto que no momento que ela foi internada domingo à noite, e antes de subir para o quarto, os médicos deram para a gente uma hora, para que então eu pudesse buscar o Benjamin em casa, e a Vitória desse de mamar para ele ali no hospital, no Pelotis, ali no estacionamento. Então ela amamentou ele antes de subir para o quarto, e naqueles 2 dias que a gente ficou no quarto, tanto segunda quanto terça, até terça-noite, a Vitória extraía leite por meio dessas bombinhas e mandava para ele. E aí a família o dia inteiro ia lá buscar 1, 2, 3 copinhos de leite para levar para casa. Então a amamentação, o cuidado, né, com o Benjamin foi sempre um desafio. Infelizmente, quando a Vitória foi entubada e depois ligada à ECMO, não pôde mais amamentar, mas dar esse colo, esse cuidado, porque a criança não entende, né? Então, assim, a família foi muito importante nisso também. Eu ficava revezando o Benjamin. Nesse período todo eu fiquei na casa dos meus pais, tanto eu quanto o Benjamin. E quando eu estava no UTI, ele estava lá com a avó, com o vô, com a minha sogra também, que tinha livre acesso e podia ficar lá o tempo que ela quisesse, precisasse, né? E quando eu estava em casa, eu buscava ficar com ele, dar colo e tudo mais. Mas era realmente uma jornada dupla, assim. Pastor, a história de vocês é muito comovente, ela está sendo comovente porque, né, vocês receberam essa bênção do livramento, do milagre, a gente pode falar, tem poucos dias, né? Tinha sido seu aniversário, né? Poucos dias, acho que foi em junho, no início de junho, né? No início de junho foi meu aniversário. Que você fez aniversário, então eu imagino um misto de sensações, de emoções envolvidas nisso aí. Mas você conseguiu ver, assim, a mão de Deus através dos tratamentos médicos, por exemplo, uma coincidência dessa aí falada pelo próprio técnico ou médico, não sei, da máquina, que testemunhou, falou, essa máquina nem sempre está vaga, né? E agora ela está vaga e tem alguém, e não tem ninguém esperando, então ela foi providencial ali na vida da sua esposa. Você conseguiu ver a mão de Deus assim nessas coisas? Ah, sim, muitas vezes, e mais de uma vez, Deus esteve presente em todo o processo. Né? Assim, na hora, o medo é muito grande, os sentimentos são muito grandes, mas ainda assim Deus se fez presente. Então, por exemplo, duas pequenas histórias que ocorreram nesse período todo.
A primeira é que, no momento que a Vitória foi para a UTI, na terça-feira à noite, a UTI do hospital que ela estava são mais de 20 leitos. E o leito que ela... E não estava cheia, não estava assim, era o único que tinha vários disponíveis. Mas no que ela entrou justamente no leito de uma pessoa que é amiga nossa, que ganhou alta naquele dia. Olha. Então, um amigo nosso ganhou alta da UTI naquele dia à tarde e ela entrou no mesmo leito à noite. Estava até com o nome dele ainda. Então, a gente sentiu assim, Deus falando, olha, a história, daqui a pouco vai ser ela saindo. E teve um outro caso também, que acho que eu nem falei muito sobre ele, mas na subida para a UTI do hospital, a gente sobe por uma rampa, no final dessa rampa tem um adesivo grande na parede. E esse adesivo, o arquiteto, sei lá quem que colocou ele, é um adesivo assim de uma montanha com um lago na frente, com o sol, mas tem uma nuvenzinha pequenininha assim, um céu bem azul, mas uma nuvenzinha pequenininha em cima da montanha. Eu me lembro no dia que eu estava subindo antes da Vitória ser entubada na quarta-feira, eles esperaram eu chegar, eu cheguei, fiz uma oração com ela, recitamos o Salmo 23 junto, inclusive foi o tema do primeiro mês-versário do nosso filho, Salmo 23. E eu lembro que nesse dia que eu subi, antes dela ser entubada, eu vi aquela nuvenzinha, eu senti Deus falando comigo, olha, se tem uma nuvem do tamanho da mão de homem, esse é um sinal. E os médicos falaram, olha, tem 3 horas, tem poucas chances, e eu me lembrei daquilo e falei, olha, se tem uma pequena nuvem, tem uma chance. Cara, que fantástico. E ao longo dos dias foram outras pequenas coisas, né? Mas... Sim, que fantástico. E qual que foi o momento ali, pastor, que você estava com ela nesse sofrimento do Covid, ela lutando pela vida ali, com um bebezinho novo. E qual que foi o momento que você viu que passou daquele momento de muita preocupação, né? Acredito que muita ansiedade e todas essas sensações, para um momento que te deu uma calmaria, que você pôde perceber ou receber um diagnóstico médico, falou assim, agora ela está em recuperação, mas está livre da gravidade, está livre do risco da morte. Esse momento foi... Ela estava ligada à ECMO, né, que é esse pulmão artificial. É uma máquina que respira por ela. Mesmo sem estar entubada, estava ligada. Exatamente. Quando você é ligado a essa máquina, você não precisa estar no tubo mais, sim, porque a máquina ela oxigena seu sangue. Então ela ficou nessa máquina, assim, ela ficou ligada por 20 dias. E aí eles tentaram, mas é uma máquina muito invasiva. E ela, assim, ela é usada em últimos casos. Porque ela faz muito bem ao paciente, mas ela também traz alguns malefícios ao paciente. Efeitos colaterais, assim. Efeitos colaterais, principalmente no sangue, porque é uma máquina que puxa seu sangue, ventila o sangue e depois devolve o sangue. Então tem uma certa agressividade. Então tiraram a máquina uma vez, numa quarta-feira, de terça para quarta, porque entenderam que ela não precisava mais, mas ao retirar a máquina, ela teve uma embolia pulmonar. E esse dia foi um segundo dia que ela ficou numa situação muito delicada, muito grave. Então eles religaram, horas depois, foi ela retirada da máquina na terça-feira, 8, 9 da noite. Ela teve embolia naquela mesma noite por 11 horas, então a gente voltou para o hospital, eu, minha sogra e meu sogro, passar a madrugada com ela realmente sufocando e tentando puxar com a máscara que eles colocavam, mas não dava. Então ela voltou a ser entubada na quarta-feira de novo, pela manhã, bem cedinho, de manhãzinha bem cedo. E à tarde ela foi religada à ECMO. E ficou na ECMO mais uma semana. Ela foi desentubada 2 dias depois, mas ligada à ECMO. E nessa segunda vez que retiraram a ECMO foi retirada com sucesso, na terça-feira seguinte, ou na quarta-feira seguinte, foi o momento que deu um alívio. A máquina foi retirada, esperamos ali as 12 ou 24 horas de observação que era necessário para ver se foi retirada com sucesso ou se não. Sim. E a partir do momento que passou esse período, ela estava bem, sem a máquina, sem tubo, sem nada. Então foi o período que a gente falou assim, olha, agora deu certo. Porque nesse período também ela não tinha mais Covid, o vírus não tinha mais, ela até mudou de UTI. Ela já estava com as consequências do Exatamente, do ela tinha o pulmão inflamado com o Covid, mas o vírus em si ela não tinha. Então não tinha o risco da inflamação aumentar. A embolia pulmonar que ela tinha visto resolvida.
e a máquina foi retirada com sucesso. Que um dos riscos da máquina é ao tirar da essa embolia. Então poderia dar de novo. Então retiraram com sucesso da segunda vez. Então esse momento foi um momento que ela ainda estava na UTI, então ainda está daquele sentimento de vamos com calma, que alguma coisa pode vir a acontecer, mas foi um sentimento de estamos chegando no final. Sim. Irmão, nesses 23 dias você conseguia dormir? Você ia para sua casa, você deitava? Como que foi isso para você? Médio, né? Médio porque você fica muito ansioso, né? De receber alguma notícia, de você não estar lá e alguma coisa acontecer. Sim. Então, e o hospital liga para dar notícia ruim, né? O hospital não te liga de madrugada para falar que está melhorando. Ele só te liga para falar que alguma coisa aconteceu. Então, nesses dias todos, eu estava na casa dos meus pais, como eu falei, mas eu acordava quase de hora em hora para ver o celular, ver se alguém mandou mensagem, se alguma coisa aconteceu. Então, foi dias de muita ansiedade e de desenvolver confiança em Deus também. Porque o próprio fato de ter que voltar para casa, né, o hospital falava, olha, de noite não é bom que fique ninguém aqui, porque ela tem que descansar, então ela tomava um remédio para dormir também. Então mandava a gente para casa. E ter que sair do hospital para ir para casa, ou seja, você sai do controle, você não está lá para ver, você não está lá para saber se a enfermeira... É claro que a gente confia no hospital também, mas fica aquele negócio, está dando remédio, tá... É um desenvolvimento de confiança em Deus também. Fala, Deus, eu não estou lá, mas eu creio que o Senhor está. Sim. Mas ao mesmo tempo você fica ansioso. Com certeza. Irmão, eu imagino quantas coisas vocês aprenderam, quantas coisas vocês devem ter evoluído por passar esse momento. Esse momento não é para qualquer um, né? Não qualquer um aguentaria passar esse misto de emoção, essas coisas. E o momento que você recebeu a notícia, assim, que chegaram para você e falaram assim, ó, sua esposa pode ir embora, pode pegar o filho no colo, ela já está amamentando agora? Ela não está amamentando por direcionamento médico. Sim. Por questão de energia, para poupar as energias e tudo mais. Mas esse momento que foi falado para você, olha, ela pode ir embora, pode ficar junto com o filho, pode estar em casa. O que foi o seu sentimento, assim, Sandrinho? Você consegue lembrar desse momento? Foi um sentimento, assim, de vitória, né? Sentimento de final de Copa do Mundo. Acabou o jogo, o juiz apitou e a taça é nossa. Sentimento de... inacreditável. Foram muitos dias, foram dias muito intensos, dias de virar a noite, dia de melhora, de piora, de liga a máquina, desliga a máquina, tem que dar mais remédio. Teve campanha do sangue também, porque eu estava ficando sem sangue. Então foram dias assim de muitas coisas, dias que pareciam que não ia acabar nunca. Porque volta a máquina, vai embora, liga, desliga. Então foi quase que inacreditável. É quase que assim, não, tem certeza? Não tem mais nada? Não tem um exame para fazer? Ela está bem para ir para casa? Então foi um sentimento de muita alegria, um sentimento de vitórias completa, um sentimento de gratidão a Deus muito grande por termos passado por tudo aquilo. E hoje ela está bem em casa, saudável, assim, sem nenhum tipo de sequela, né? Ela já está maravilhosa. Que maravilha. Gente, sem dúvida, eu sei que a gente viu e acompanhou muitos sofrimentos com toda essa questão da pandemia e muitas histórias surpreendentes, mas sem dúvida a história da Vivi, a história do pastor Sandrinho, uma das histórias mais surpreendentes que a gente viu até hoje, principalmente pelo momento tão especial que eles tinham acabado de ter um filho e ela ter sido diagnosticada com Covid praticamente durante o parto, ter sido entubada e passado esse sofrimento todo e ter conseguido sair lá na frente com vitória, né? Algo surpreendente, ter voltado para casa. Tem um vídeo na internet, você pode assistir no Instagram dela, com Amor Vivi, é isso, né? Com Amor Vivi, a Amandinha vai colocar na tela aqui para você ir lá, deixar uma mensagem para ela também, assistir esse vídeo que entregue o bebezinho para ela. É lindo, é emocionante. Lá em casa todo mundo chorou. Minha filhinha viu o vídeo várias vezes, meu filho também, minha esposa chorou com aquilo, porque realmente é muito emocionante a gente ver a mão de Deus, o cuidado de Deus em tudo, e a alegria dela, né, de estar de volta à vida, de estar recebendo, imagina o coração de vocês, como é que ficou com isso tudo. Pastor Sandrinho, eu quero, em primeiro lugar, te agradecer muito de você ter vindo aqui, deixar o meu respeito e minha admiração pela família de vocês, por tudo isso que você viveu. Eu sei que não foi fácil você estar aqui hoje, porque isso está acontecendo ainda, assim, a recuperação dela em casa e tudo, você ter saído de casa
ter vindo aqui. A gente se sentiu muito honrado com isso. Mas não quero encerrar sem pedir, sem aproveitar esse momento seu aqui e pedir que você deixe aqui, ó, nessa tela aqui, para quem está em casa, pessoas que de repente estão vivendo um momento desse também. Estão com um parente internado, com Covid, entubado, sem perspectiva, ou às vezes até com outra doença também grave, e a pessoa está perdendo a perspectiva, ela está perdendo assim, a esperança, perdendo a vontade de viver, de acreditar. Se você pudesse estar com uma pessoa dessa, pessoalmente agora, que está passando por isso também, e você pudesse olhar nos olhos dela e deixar uma mensagem, o que você diria para ela? Em primeiro lugar, assim, eu vim aqui justamente por acreditar que todos nós que vivemos uma experiência com Deus, nós temos um dever de compartilhar ela. Então, acho que a Vitória passou e eu estar com ela e toda a família, né, que toda essa história possa servir de inspiração, né, e possa gerar fé no coração daquelas pessoas que hoje têm um coração aflito, um coração ansioso pelas dificuldades que possam estar enfrentando, sejam de ordem de saúde, alguma doença, Covid ou outra doença, né, ou financeira, emocional, familiar. Saiba que a Bíblia fala que Deus é Jeová Jiré para Abraão. E Jeová Jiré, muitas vezes nós associamos a termos materiais. Deus a provisão como se fosse uma provisão material, financeira, profissional. Mas o Deus da provisão é aquele que provê também saúde, aquele que provê o que nós precisamos. A provisão de Deus, ela vai aonde nós precisamos, seja saúde, seja, né, emocional. E Deus, Ele está presente. A Bíblia fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Andar me faz em verdes pastos, guia-me a veredas tranquilas, e ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu, Senhor, estás comigo. Ou seja, o Salmo 23 fala que o cristão ele vai passar pelo vale da sombra da morte. O vale da sombra da morte, às vezes, pode ser mais profundo e pode ser mais escuro do que nós imaginamos. Mas o mais importante é que Deus estará com você nesse processo todo. Da mesma forma que Ele esteve comigo, com minha família, o vale foi profundo, o vale foi escuro, mas em todo momento Ele se fez presente. Isso é o mais importante. E a mesma promessa, a mesma palavra, eu declaro sobre você, que você possa crer nisso. Por mais profundo que seja o vale, por mais escuro que seja a noite, saiba que o seu pastor ele está com você, ele está no dia do amanhã, ele já sabe o desfecho. Confia nele, se apegue nele, ore a ele, clame a ele, porque ele se fará presente. O Deus do impossível, o Deus do sobrenatural, ele vive ainda hoje. Cara, que maravilha, que relato, que testemunho brilhante, você é um cara que tem uma história brilhante. Cara, não vamos também terminar sem você mandar um beijo aqui para Vivi, para o Benjamin, que com certeza vão estar te assistindo em casa. Isso, então aproveitar para mandar um beijo para minha esposa, né, meu amor, que passou por... Todos nós sentimos, né, essa história foi muito impactante para todos nós, mas quem realmente venceu, quem realmente estava lá e sentiu como ninguém sentiu foi ela. Né? Às vezes eu estou aqui dando entrevista, às vezes eu vou em algum lugar, mas quem passou por tudo isso, quem estava na UTI, quem estava recebendo remédio, quem estava tirando sangue a cada hora, né? Quem teve garra para viver, realmente foi ela. Então, deixar aqui, amor, você é uma mulher assim, corajosa, guerreira, né? Que bom que você é você. Você deu conta, você conquistou a medalha. E também um beijo para o Benjamin, que é nosso filho aí, que cometar 1 ano e 1 semana de vida. Linda, a cara do papai. Cara, fantástico. Ó, fantástico. Eu tenho certeza que você foi edificado. Se você conhece alguém que precisa ouvir esse testemunho, manda essa história para ela. Obrigado por você estar aqui com a gente. Obrigado, pastor. Sua história realmente é surpreendente. Surpreendente. Vivi e Benjamin, que Deus abençoe vocês, viu? Que vocês sejam muito felizes. A história de vocês vai impactar muitas e muitas e muitas pessoas. Tenho certeza disso, assim como é a vontade de vocês e do paizão, o Sandro, que está aqui também. Que Deus abençoe vocês. A gente volta em breve com mais podcast, pode crer, aqui na Rede Super de Televisão.